Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, senhoras, senhores e gente de bem. Quero falar com vocês hoje dentro do tema alienação parental, o lado obscuro da justiça brasileira, sobre o tema que temos abordado, pedofilia e incesto infantil. Verdade 4. Hoje é dia 11 de março de 2022. Oro com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Assim orou Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Começo dizendo a vocês, forçarem a memória, e vocês se lembrarão disso que já os falei algumas vezes. No dia 1º de outubro de 2009, quando ainda estava em discussão o projeto de lei 4053/2008, que veio a se transformar na malfadada Lei 12.318/2010, a deputada relatora, a senhora Maria do Rosário Nunes, ela deixou bem claro a sua posição. Abro aspas. Quantas vezes nas situações de abuso sexual, nós trabalhamos na legislação aquele que promove o abuso. E não deve ser apenas do ponto de vista do abuso, quero me referir que é outra questão. Não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que este veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, se nós trabalhamos com isso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente, e não ao acaso, imaginem esta condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar os vínculos. Fecho aspas. Ela quis dizer com isto que mesmo tendo o incesto, a criança abusada tem que continuar sendo abusada. O abusador tem que continuar na mesma casa que a criança abusada convive. Abrindo um parênteses posteriormente, já em 2019, a deputada, ao ser procurada pelas famílias vítimas desta malfadada lei, inclusive com o evento morte de forma singela, a deputada senhora Maria do Rosário afirma que foi, entre aspas, enganada. Na primeira reflexão que fiz, afirmei que Deus é terminantemente contra a pedofilia e o incesto infantil ou adulto. Caso contrário, ele seria o primeiro a regulamentar esta relação. Em 26 de agosto de 2010,
foi aprovada e sancionada a Lei número 12.318, a Lei da Alienação Parental, e com essa lei a pedofilia foi e está instituída em nosso país, graças à aprovação da Lei 12.318. Mencionei nas reflexões anteriores que os pais abusadores, pedófilos, eles mesmos falam isso, que essa lei veio para beneficiá-los, veio para ajudá-los, veio para protegê-los, e tem o descaramento de afirmarem: eu adoro esta lei. É possível que o nosso parlamento também adore essa lei e por isso a relutância em revogá-la? São mais de 10 anos de militância para fazê-los entender que essa lei é prejudicial à sociedade. E até agora permanecem inertes, enquanto crianças são mortas, enquanto crianças são abusadas sexualmente, enquanto mães são mortas, quer psiquicamente, quer fisicamente, e o nosso parlamento nada faz. Já disse e volto a repetir, e repetirei tantas vezes quantas forem necessárias: todos os órgãos governamentais foram consultados e todos emitiram pareceres favoráveis à revogação da Lei número 12.318/2010. Tenho falado com vocês sobre as falas dos vários grupos governamentais que têm se manifestado favoravelmente à revogação desta lei, e hoje eu quero trazer para vocês mais 3 opiniões bastante importantes. O CONANDA emitiu uma nota pública sobre a Lei da Alienação Parental em 30 de agosto de 2018. Não lerei inteiro para que não vos canseis. As folhas 3, abro aspas, acredita-se que, considerando especialmente os incisos 5º, que prevê a inversão da guarda, 6º, que prevê a fixação cautelar do domicílio, e 7º, que prevê a suspensão da autoridade parental, as consequências da alienação parental perdem a razoabilidade. Com a determinação dos acompanhamentos psicológicos ou biopsicossociais, a guarda compartilhada, esperava-se que ambos os responsáveis legais fossem sensibilizados a agir, educar e propiciar o melhor ambiente familiar para os seus filhos, sem ferir o direito à convivência familiar e comunitária da criança ou do adolescente, enquanto as previsões dos incisos 5º, 6º e 7º revelam uma intervenção desproporcional das famílias e podem, inclusive, gerar distorções, como tem gerado, e agravar violações, como tem agravado, à medida em que a mudança de guarda, a fixação de domicílio e a suspensão da autoridade parental pode resultar na convivência da criança
e do adolescente com o seu abusador, em detrimento do convívio com o suposto alienador. Vejam vocês, a criança conviver com o seu abusador e não conviver com o seu alienador. E o alienador aqui é a mulher. 98% dos casos assim tem demonstrado. E o Conanda se posiciona de forma contundente que a criança deve sim ser afastada do abusador, deve conviver com a mãe e que esta não deve ser chamada de alienadora. As folhas 4, assim conclui o Conanda. Isto posto, o Conanda, tendo em vista as suas atribuições, visando a efetivação das normas que asseguram proteção integral, melhor interesse e absoluta prioridade de crianças e adolescentes, bem como seus direitos à convivência familiar e comunitária, sugerem a revogação do inciso 6º do artigo 2º e dos incisos 5º, 6º e 7º do artigo 6º da Lei 12.318/2010, sem prejuízo ao aprofundamento do debate acerca da possibilidade da revogação de outros dispositivos ou de inteiro teor da referida lei da alienação parental. O Conselho Federal de Psicologia, em uma nota sucinta, mas contundente, ele assim posicionou-se. Abro aspas. Porém, o Conselho Federal de Psicologia entende que é preciso revogar imediatamente a lei, sobretudo porque já haver instrumentos legais para a proteção integral da criança. A lei da alienação parental pode ser um instrumento para esconder a discriminação existente contra mulheres nos processos judiciais. Fecho aspas. Também temos aqui um grupo de trabalho da Secretaria da Mulher sobre a revogação da lei de alienação parental da Câmara dos Deputados de 30 de abril de 2021. Em apertada síntese, assim conclui. As folhas 8 e 9, abro aspas, por entender que são insanáveis os vícios existentes desde sua elaboração e posteriormente em sua aplicação, com a manifestação contrária de órgãos como ONU, OEA e Conanda, pelo desespero causado na ausência de defesa dessas crianças e por entender que há confusão no sistema jurídico na hora de tratar o tema, propomos aqui então a revogação total da lei da alienação parental. É preciso repensar tudo do zero e, se necessário, promover a discussão do tema com calma e em busca de um texto seguro e da capacitação para a defesa da mulher, da criança e do adolescente. Em quase 11 anos de vigência, a lei criou mais feridas do que cicatrizou.
a completa e imediata revogação da lei da alienação parental cumpre uma dívida da democracia para com as mulheres e principalmente crianças do Brasil. Sendo assim, concluímos pela apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 6371 de 2019. Esse 6371 é uma lei que foi um projeto de lei que foi proposto na Câmara dos Deputados, igual o projeto de lei 498 de 2018, que tramita no Senado. E aí conclui pela aprovação desse projeto de lei 6371, que revoga a lei 12.318 de 26 de agosto de 2010, lei da alienação parental, e que indicam que seja aprovado a sua revogação. E eu quero que os senhores olhem bem nos meus olhos e respondam lá no íntimo de vocês mesmos. Vocês acham que é isso que Deus quer, que as crianças continuem sendo abusadas e o abusador sendo protegido, os pedófilos sendo protegidos por esta lei 12.318 de 2010? Olhem bem para mim. É isso que a sociedade quer? É isso que vocês querem para as suas famílias? Hoje vocês podem já ser avós, mas vocês têm filhos e vocês têm netos e a sua geração vai prosseguir. E se esta lei continuar, todos irão sofrer os seus efeitos. É isso que vocês querem? Os senhores e as senhoras de bem, as mães vítimas dessa lei, devem se levantar para que suas vozes sejam ouvidas. Não podemos admitir que a família brasileira seja ultrajada por esta lei, favorecendo os pedófilos incestuosos e ainda por cima desmoralizando não só o Congresso Nacional, mas principalmente o Judiciário, que, ao que me consta, já se contagiaram com essa lepra. Deus tenha misericórdia de nossa nação. Deus tenha misericórdia de nossas famílias. Deus tenha misericórdia de nossas crianças. E eu termino orando assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.